quinta-feira de estudo da nossa revista. Obrigado pela participação. Boa noite para todos. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos queridos que estão conosco aqui no canal Amador Espírita, para esse nosso sobrevoo, né, sobre a revista Espírita, em assuntos que nos ajudam a compreender melhor o nascedouro da doutrina, né, todo aquele processo inicial que o Kardec submeteu às mensagens, as coisas que ele produziu, para depois ir construindo as obras básicas, né? É isso aí, Davi. Queremos agradecer a participação de todos, o pessoal que sempre está falando oi, que são nosso público fiel. Então fica aí, né, para entender um pouco como que é a dinâmica do nosso curso, né? Vocês podem perguntar, fazer comentário, completar uma ideia, tá? Então fica à vontade a participação de todos. É muito legal quando o pessoal participa, né, que a gente percebe ali um interesse, é bem interessante isso. E também nos ajuda. Às vezes, muitas colocações que vocês colocam aqui nos faz pensar também de forma diferente, né, Davi? É legal esse conhecimento que vai gerando entre todo mundo, né? Sempre alguém pode ter uma opinião, então podem ficar à vontade de poderem participar, tá? Então, como sempre, para criar aquele clima, né, nós vamos fazer a prece para manter aí o pensamento mais tranquilo e fazer uma ligação mais próxima com a espiritualidade. Boa noite, Kátia, a Ana, o Gerson, e o pessoal que está entrando aí, a Márcia. Boa tarde, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Espanhol, boa tarde a todos aí. Então vamos orar. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus e simplesmente, Senhor, agradecer por mais essa quinta-feira que nos dá a oportunidade de adentrar os conhecimentos da doutrina espírita. Essa revista, esses conceitos, muito importante para todos nós, espíritas, porque nos dá a oportunidade de entender um pouco mais as nuances, como diz o nosso irmão, que é o laboratório da doutrina espírita, tão bem realizado e analisado por Allan Kardec. Pedimos para que a equipe possa abençoar a todos, envolvendo os seus lares, a todos aqueles que estão assistindo também, que possam receber a ajuda espiritual que todos estamos sentindo nesse momento. E agradecemos, Jesus, para que permaneça conosco, nos dando muita força, fé, perseverança, para continuar a caminhada aqui na Terra, à luz da doutrina espírita. E obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais, e permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, que assim seja. Muito obrigado. É isso aí, Davi. Mais uma oportunidade de estudo dessa riquíssima revista espírita que traz aí temas muito interessantes, né? Talvez quando a gente começou o estudo da revista, não que a gente não acredite nela, mas talvez a gente não imaginar que poderia dar tanta vazão, né, Davi, a questionamentos e trazer isso para a nossa vida, né, presente, nos envolvendo aí com conhecimentos que com certeza nos ajudam aí a entender um pouco mais a nós mesmos e ao ser humano e à sociedade no geral, né? É sempre uma alegria muito grande a gente estudar a revista. Então vamos lá, Davi, nós estamos em maio de 1863 e nós estamos aqui dando continuação, porque no capítulo 4, na questão 4, né, Davi, os espíritos falam da importância da prece, é isso? A questão 4, voltando um pouquinho, né, da questão do Viernot, né? Exatamente. Ele fala aqui, né, da importância da prece. Até vou dar uma lidinha aqui na frase, que é rápida, né? Pode ser. Onde ele fala assim: vossa prece comoveu muitos espíritos levianos incrédulos, que são testemunhas invisíveis de vossas sessões. Essa prece tinha sido lida na sociedade depois da evocação. Vossas boas palavras servirão para o seu adiantamento. Então, olha só, né, é interessante entender o que a prece, né, o poder que a prece tem para com os espíritos desencarnados, né, porque as pessoas acham que muitas vezes nós não devemos orar pelos desencarnados, porque não adianta mais nada, né, que tudo que fez foi feito em vida, então nada mais funciona, e não é assim que a doutrina espírita nos ensina, né, Luiz? Sim. Inclusive, Davi, talvez se a gente soubesse que o efeito é tão grande, né, já tivemos oportunidade de, através dos contatos mediúnicos, né, dos grupos mediúnicos, e muitos espíritos vêm falar, a primeira coisa que eles falam: agradeço a prece de vocês, agradeço o pensamento bom. Que o pensamento bom é uma prece, né, Davi?
acaba sendo também, né? Então a gente vê aí que os espíritos sempre estão agradecendo pela prece. Não é algo mágico, milagroso, não é isso. Mas uma lembrança boa, uma prece sentida, né? Como diz o Chico, arromba as portas do céu realmente, né? E dá a oportunidade de... É um refrigério para a alma, né? Quando o espírito está preparado para receber também, com certeza, né? Nesse capítulo, por exemplo, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Temos aqui, ó, se eu consigo colocar aqui na tela, coletânea de preces espíritas, né? E aqui tem preces para todas as situações, né? Sim. Inclusive preces para os desencarnados, né? Como e sempre introduzindo a prece, Kardec faz um comentário muito valioso. Por isso que esse capítulo não pode ser deixado de lado quando a gente estuda, porque sempre tem um prefácio, né? Tem aqui, ó, prece para afastar os maus espíritos, para pedir corrigir onde um defeito, para pedir forças contra uma tentação, um conselho, nas aflições da vida, no momento de dormir e tal, né? E tem aqui, por alguém que esteja em aflição, e vai indo aqui até prece pelos nossos inimigos, né? Para aquelas pessoas que nos querem mal. Então, ou seja, tem prece aqui para toda coisa, né? Todas as situações da vida aqui. Então vamos começar a ler, Davi. Então agora nós estamos, então, em maio de 1863, e o título chama Prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então vamos lá. Eu vou ler o prefácio, depois eu vou falando para você continuar. Bom, prefácio. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria, que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Impressionante isso, né? Nos toca o coração, nos faz repensar realmente a questão da vida, a questão dos nossos entes queridos, né? Então ele começa de uma forma fantástica. Que horrenda a ideia do nada, né? E como o Espiritismo vem nos abrir a mente em relação a isso, que não existe o nada, né? Que as pessoas vivem, os sentimentos continuam, o amor continua, às vezes muito mais, às vezes, né? Que não tem uma separação. Isso é muito consolador, né, Davi? Sem dúvida, né? Exatamente aqui o Kardec está comentando, né? O comentário do Espírito aí no item 4, né? Da comunicação lá do senhor Vanois, lá, né? Do senhor Philibert, né? É onde ele está falando, né? Que é de dar pena, né? De quem imagina, quem acredita no nada, né? Então, ou seja, muitos pensamentos, né? Religiosos a gente respeita, mas infelizmente não tem como aceitar essa ideia, né? De que morreu, acabou. Mesmo entre os espiritualistas, né, o morreu, acabou, para esperar um julgamento no fim dos tempos, tal, não. A alma prossegue viva, né, a comunicação anterior mostra isso. E quanto uma prece tem efeito sobre o espírito que está do lado de lá. Imagina um pai acreditar que realmente o filho mergulhou no nada, acabou tudo, só restou pó. Aquela pessoa amada, aquele ente querido, né, que virou pó, não tem mais nada, né. Um amigo querido, um coração amado, né, a gente imaginar que aquela pessoa desapareceu, um ser que conviveu conosco, que nos abraçou, né, que teve um envolvimento conosco, de repente sumiu, virou nada, virou pó. É uma ideia absurda, né, essa, né? Mesmo as religiões, muitas delas espiritualistas, pregam essa coisa de que você não tem mais o que fazer, né? Ou seja, a pessoa acabou, né? Tudo que ela tinha que fazer, ela fez em vida. Isso é meia verdade, sem dúvida. O espírito não poderá retomar nessa vida mais a existência para fazer o que ele não fez. Mas aí dizer que a prece não funciona, que não serve para nada, que ele está dormindo, que não tem mais nada a se fazer, há uma distância muito grande, né? Sim. Sabe o que é interessante, Davi? Você falou uma coisa assim que, né, faz a gente pensar. Mesmo essas visões espiritualistas, que a pessoa acredita que a vida continua, mas não vê uma continuidade no sentido de encontro, né? Talvez muitas religiões falam assim, ele vai caminhar para outro lugar, parece que não, mesmo assim gera desencontro. Aqui fala não, as pessoas estão ligadas ainda pelos sentimentos, né? Podem se encontrar, né? Podem ter uma percepção uma da outra melhor. A prece ajuda, ela une esse momento.
Olha só que importante, a prece dá essa oportunidade de você, de repente, aproximar mais do coração de um ente querido desse que partiu. Então, pelo contrário, né? Junta, a prece é uma forma de juntar as pessoas, cria um laço, Davi, né? Espiritual. E não existe essa separação, com certeza, né? Inclusive na comunicação aqui do senhor Filiberto, né? Ele fala os dois tinham combinado, né? Quem fosse para lá primeiro Sim, comunicaria, né? E ele comunica com ela. Então, ou seja, ela está recebendo confortadoramente uma mensagem do marido, né? Do marido sim. que naquele momento volta dos portais da imortalidade para dar uma notícia, né? Para ela ali, que é muito confortador isso. Davi, pode continuar lendo então. Como pode um homem? Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia do aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Ou seja, mesmo que a pessoa não acreditasse, né? É, Será que ela, ou melhor mesmo, será que ele não desejaria que fosse assim? Ou seja, eu não sim. acredito, mas seria bom que fosse assim, né? E se fosse assim, né? Exatamente, pelo menos essa, né? Imagina a É. pessoa realmente crer e sentir que não tem o nada, né? É curioso isso, Luiz, ó, fazendo um parênteses aqui, porque nós viemos do mundo espiritual, né? Nós viemos de lá, nós viemos recentemente do mundo espiritual, então nós sabemos que existe a vida espiritual. O Gerson está colocando aí, ó. Gerson. Ou pior É. ainda, acreditar que um ente querido está queimando no braseiro do coisa ruim, que É, por que por sinal não sinal, existe. justamente, pior ainda, nem existe, o cara está sofrendo uma coisa que não existe, verdade. É, Pior ainda, imagina a né? tortura do espírito, né, que chega do outro lado, É, viu, Gerson? O diabo não existe, mas tem coisa pior do lado de lá, viu? O diabo com certeza. não tem um chefe do mal, né? É. Nós, os espíritos, nada mais são do que as almas dos homens no mundo espiritual. Quem era bom é bom, quem era ruim é ruim, né? Então é por aí. O Davi Gerson, o pessoal, né? A gente brinca, mas isso, as pessoas acreditam nisso mesmo, viu? Acreditam no que o Gerson falou. Acreditam realmente que a pessoa está sofrendo. E é por isso que não faz a prece. Tu fala assim, para que eu vou fazer a prece? A pessoa nem merece. Olha isso, que coisa, né? Terrível, né? E tem uma coisa pior, né? Com todo respeito, viu? O que nós comentamos aqui não é para criticar Sim, com religião certeza. nenhuma, né? É apenas para a gente fazer uma análise à luz da razão, né? Veja bem, há pensamentos religiosos, por exemplo, que quando a pessoa se suicida, que é o momento em que a pessoa mais precisa da prece, mais precisa de uma ajuda para sua terrível condição no mundo espiritual, né? Que não alguém diria assim, mas todo mundo é do mesmo jeito. Não, claro que tem os atenuantes, tudo, mas o espírito obrigatoriamente vai se encontrar com aquilo que ele criou. Então há um sofrimento na alma, mesmo que não exterior, né? Então há um tormento ali, uma dificuldade que ele vai ter que enfrentar. A prece ajuda nesse enfrentamento, porque é um coitado, é um infeliz, né? E então algumas religiões negam essa Isso. prece, negam essa ajuda, dizendo que não tem mais jeito, que a pessoa está irremediavelmente condenada para sempre. Nossa. Então, essa ideia não é nada amorosa, né? Confortadora. E não pode partir da inspiração de um Deus que, segundo Jesus, segundo os discípulos, segundo todos os espíritos, né, é um Deus de amor, de bondade, de justiça, sim, mas de misericórdia antes da justiça. Não dá para acreditar num Deus assim, né, que condenasse assim eternamente um filho. Com certeza. Bom, Então, seguindo aquilo que aqui você falou então. no. Pode Pode falar, falar. pode ler. Não, aquilo que você falou no curso de sábado, né? Se nós que somos homens aqui na Terra, imperfeitos, tentamos fazer o melhor para nossos filhos, imagina Deus por nós, né? Pois é. Foi o que Jesus falou, né? Vocês que são É, maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o isso, Pai que está nos justamente. céus. Com certeza. Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar do seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio de provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim por toda parte, essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois doravante, sobre o homem que a vida terrestre sobre o homem que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não ficam perdidos e que as afeições mais santas já não se despedaçam sem Nossa, esperanças. que Olha que conforto, né? palavras emocionante ler isso, viu? Eu Emocionantes. fiquei Poético, emocionado né? aqui, achei, Com né? certeza. Não, É com uma coisa certeza. Isso é assim. impressionante. E Então ele mexe com fala a aqui que razão da gente.
Ele fala aqui, Luiz, que o Espiritismo dá essa certeza, né, com provas materiais, ou seja, a pessoa Sim. que foi está vindo falar, ela está vindo dizer, olha, é assim, né? A Kátia falou... Vamos lá, então, eu vou ler aqui. Essa falta da consciência espírita faz com que uma mãe se martirize todos os instantes que os vermes comem todo o amor que ela cuidou. E com isso ela quer ir lá desenterrar o filho. Conheci um caso. Olha que. Não, isso é chocante, né? Se a gente for pensar nisso. Olha que drama. Acredito que tudo acabou ali mesmo, né? Com certeza. Muito, mas muito triste. Isso impede a pessoa de se consolar e ajudar também o próprio espírito, tá, com certeza também fica ligado a esses pensamentos e com certeza pode até sentir isso mesmo, né? De uma certa forma ele fica ligado aí, preso a essas ideias. Isso é muito triste. Olha que doutrina de libertação que é o espiritismo, que nos ensina a repensar de forma diferente, que as pessoas estão juntas. E o Davi falou uma coisa, mesmo quando a gente recebe uma carta, alguma coisa, não é só a palavra que está na carta, né? Ou outra, o que você sente não tem explicação, Davi. Isso que é o mais chocante, né? Não é a palavra que vai te convencer, mas é o que você sente naquele momento. Você sente realmente a presença do ente querido. Isso não tem como explicar. Não é lógico, né? É emoção pura isso, né? Sentimento. Ele segue agora aqui com a prece, né? Tá. Onde ele vai agora. Então, Kardec foi explicar por quê, né? O porquê da importância da prece, né? Ele vai falando aqui, primeiramente, porque a gente não acredita que acabou tudo, né? Não tem o Sim. nada, né? É um futuro de amor, de esperança, né? Onde a gente confia que é assim, pelas provas contundentes, né? Que existe. Então, se esse ser existe, por que nós não podemos orar por ele? Se ele não está incomunicável, dormindo, coisa, né? Se ele não está perdido, pode ser que alguém esteja temporariamente, mas não é eterno Sim. esse estado de alma, né? Alguém pode consciencialmente se perder um pouquinho, mas vai voltar, vai acordar, vai, né? E essa comunicação conosco, né? Principalmente as psicografias, quando assim dotada de toda uma fidelidade, como era do Chico, tá? E de outros médiums sérios, ela ajuda a gente a entender que a alma continua sentindo, pensando, desejando, do mesmo jeito que estava aqui. Que uma pessoa não muda e transforma numa fumaça, sei lá no quê, né, porque desencarna, né? É a mesma pessoa, né? Falando com saudade, com amor pelos seus entes queridos, né? É o mesmo ser, que é Sim. sensível à prece, viu? Muito sensível. O espírito é muito sensível à prece. Um pensamento nosso elevado em prece age sobre o espírito como um refrigério que acolhe, que ampara, que ajuda ele nas suas reflexões do lado de lá. Seja para tomar uma boa decisão, seja para se consolar temporariamente, para procurar um auxílio, tal. Há sempre um benefício muito grande para estimular o espírito a buscar uma ajuda, né, mudar o pensamento dele. Tem, Sim. a prece tem poderes ilimitados. Limitados. Davi, só para entender, então, essa pressa está desse jeitinho no Evangelho? Ou aqui Exatamente, está ela está no diferente um Evangelho pouco? segundo, ela está no Evangelho Tá, segundo o Espiritismo, no tá capítulo bom. 28. 28, isso. Item 62 e 3. 63, né? Isso, Então tá. exato. Então vamos ler, eu vou começar a ler então aqui. A prece é então: digna-te, ó meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirijo pelo Espírito. Aí ele coloca, né, o nome que a gente quer destinar aí, né? Faz-lhe entrever as claridades divinas e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Olha que interessante, né, Davi? Agora eu pergunto, Davi, mesmo a gente lendo, né, não tem problema, porque você pode fazer a prece também do teu coração, mas mesmo a gente lendo, a gente percebe que a prece coloca palavras mais direcionadas para nós, né? Esse é o objetivo que Kardec quer que a gente entenda, né? Ele não desejou, nesse capítulo 28, criar fórmulas, né? Mas Sim, sim, inspiração. Ou seja, entendi. como eu devo pensar, por exemplo, quando eu vou fazer uma prece por aquele determinado assunto, né? Aqui no Isso, caso, por pessoas que nós tivemos afeição, seres amados. Como é que eu isso aí. devo me dirigir a Deus quando eu oro pedindo por essas pessoas? Então ele inspira para a gente Inspira. ter as ideias principais. A gente pode até ler, sem dúvida, mas pode fazer Sim, espontaneamente e não usá-la como isso. uma fórmula, né? Pode ler agora, tu. Tu que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz,
que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e disso não me poderia deixar queixar sem egoísmo, Olha, porquanto fora te querer sujeito ainda às penas e sofrimentos dessa vida. Espero, pois, resignado o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedestes. Olha só, então, nossa, a pessoa que está orando, ela está conversando com o desencarnado através de Deus, né? Ele digna, ó, lá em cima está, digna-te, ó meu Deus, ou seja, submeteu a isso. prece a Deus. E aí, Sim, conversando com o desencarnado sob a proteção divina, ele vai receber o benefício dessa prece, onde a pessoa está sendo sincera, né? Ele falou, ó, Deus te sim. livrou antes de mim do corpo, né? Seria egoísmo meu querer te manter aqui comigo, né? Se manter, olha Mas eu tenho só. certeza que a gente vai se reencontrar. Isso que ele está falando, né? E eu estou mostrando aqui para você que não mudou nada a minha afeição, meu amor, meu sentimento. Então ele está mostrando isso para o espírito, né? Gente, vocês não têm ideia, né? Os irmãos não têm ideia de como isso é confortador para quem está do outro lado. Sentir uma prece dessa, que a pessoa continua sendo amada, querida, nós pensamos nela, né? Não pensamos com revolta, com raiva, né? Com rebeldia. Isso não ajuda, né? Lógico. A gente Sim. ficar questionando Deus, por que o Senhor levou meu ente querido? O Senhor não tinha esse direito, por que, Senhor? Né? E Isso é uma descabelando, e lamentação. aqueles gritos lacinantes, aquela revolta, isso não beneficia o desencarnado. Mas a prece, manifestando o amor, o carinho, olha, eu estou com saudade, muita saudade, mas recebe todo o meu amor, eu continuo te amando. Que bom que Deus permitiu conversar contigo, te mandar essa oração, né? Como ele fala aqui. E a gente vai se reencontrar. Então, a prece, nesse sentido, ela é muito proveitosa. Com certeza. Ah, muito bonita essa parte, viu? Continuando aqui, ó. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe, assim, a dor de não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ou seja, está falando de novo, né? Ó, sei que é apenas temporária a nossa separação. Olha o consolo que dá para ambos, né? Isso que é impressionante, ajuda tanta pessoa. E ela fazendo a prece também, ela começa a repensar também, né, Davi, outros valores, outras formas de viver, né? Olha que interessante. Ele comenta aqui também que ele está prometendo continuar fazendo o melhor, né, para que Sim, não haja, né, a dor de não reencontrar o ente querido do outro lado, porque se um avançou e o outro não, podem isso. não se reencontrar, né? Então ele está dizendo assim que ele pede forças a Deus para continuar, né, Sim. fazendo o melhor, né? E ele Pode continua finalizar, aqui Davi, então. então. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material, que te oculta às minhas vistas, de que podes estar Nossa. aqui ao meu lado e me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, Nossa, olha isso. de que não me esqueces do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se intercruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Olha, Nossa. consolador isso, né? O Espírito apresentando então a ideia, né, de que não tem só um véu, né, entre os dois, né, que na verdade ele continua vivo, o outro também, estão os dois vivos, e que o desencarnado pode ouvir o encarnado até mais do que ouvia quando estava aqui na Terra. Mas, Ele isso que é pode ouvir em impressionante, qualquer né? lugar. Onde ele Com estiver, ele certeza. vai ouvir o seu pensamento, perceber o seu sentimento, né? Em qualquer lugar, onde ele esteja, né? E os É irônico pensamentos se falar isso. intercruzam, né? A gente tem que lembrar que o nosso pensamento, eles se entrecruzam com o pensamento do desencarnado. Por isso, é que a gente precisa evitar uma coisa que a gente tem muito hábito, às vezes, todo mundo não é que nós todos temos esse hábito, mas a gente pode, às vezes, num outro momento, acabar dando vazão a isso, e não é bom. Se a gente sabe um problema que a pessoa teve, uma dificuldade, ficar relembrando isso, sabe? Sim. Isso dói profundamente, né? Ninguém gosta de ter seus problemas ressaltados, né? Então a gente tem que ter compaixão, misericórdia, indulgência, né? E comentar as questões boas, o quanto, né? E se não tem nada para comentar, então fica quieto, faz uma prece, ora pela pessoa e silencia, porque o pensamento chega, as palavras também. E a gente não deve falar muito dos próprios exemplos, mas eu acho que é importante que eu falar o que eu sinto, né?
em relação ao meu pai, que desencarnou, né? E eu sinto, impressionante que eu sinto a presença dele mais constante do que. Eu tenho mais contato agora com ele do que eu estava no momento encarnado. Porque no quando a gente está encarnado, tem nossas as disputas, né? Os problemas, né? E hoje eu sinto ele assim muito próximo de mim a todo momento, me aconselhando, né? Eu consigo perceber ali, mesmo não sendo médio, perceber de coração, né? A presença dele ali, sempre me apoiando em todos os momentos. Então, eu sempre falo isso. Hoje eu estou mais perto dele do que antes, quando estava encarnado. É irônico isso, mas é fato, né, Davi? Acaba sendo real, né? Olha como que é importante essa oportunidade que nós temos, né, de conversar com os nossos entes através da prece. É uma conversa, com certeza, né? Um consolo também para ambos, né? É. Mas é isso aí. Agradecemos novamente, né, esse tempo, esse pequeno intervalo aí, esse pequeno tempo que nós ficamos juntos, né? Pode parecer aí pouca coisa, mas isso nos dá força até para continuar aí nossa correria do dia a dia, né? Essa meia hora é muito importante para que a gente possa repensar um pouco sobre tantos assuntos interessantes que nós estudamos aqui. Uma boa noite a todos, agradecemos a presença, obrigado pela participação, que muito nos comove, que possamos estar juntos nessa caminhada aí. O Davi, então, vai fazer a prece para encerrarmos, então, o nosso estudo da quinta-feira. Uma boa noite a todos. Nós, então, aconselhamos, né, aos irmãos a lerem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo da coletânea de preces, e esse capítulo é bastante rico, né, para todos nós. Então vamos agora aproveitar o clima espiritual que se formou, envolvendo-nos a todos, trazendo conforto e paz aos nossos corações. Pedir a Jesus, o Divino Amigo, que nesse instante nos envolva, estimulando-nos a procurar o conhecimento, mas também a prática do bem, da caridade, do amor, a fim de que esse sentimento possa ir moldando em nossas almas valores melhores do que nós temos. Que nós possamos ser sempre amparados, fortalecidos. Que todos aqueles, Senhor, que nesta noite estão aqui sintonizados, receba o carinho, o abraço, amigo da espiritualidade querida. E a toda a humanidade rogamos para que o bem se faça em toda parte, o conforto e a paz. Muito obrigado. Fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.